O presidente Jair Bolsonaro diz que pretende antecipar a volta ao Brasil por causa do quadro da obstrução intestinal e disse que não teve dias calmos. Alexandre de Moraes critica os terroristas que agora reclamam porque estão presos. Estão querendo o quê? Que a prisão seja uma colônia de férias, disse o ministro, que acrescentou que as instituições não vão fraquejar e que todos serão punidos. É claro que não precisa o presidente Bolsonaro falar algo abertamente. Você tem toda uma estrutura, um esquema de manipulação digital, de ataque, de disseminação de informação criada pelo gabinete do ódio, gerida por Carlos Bolsonaro, que é usada nessas horas. É claro que Jair Bolsonaro participou direta e indiretamente desses processos. Incomunicável ele não está. Isso é bobagem. A gente está vendo ele, como assim, comunicável? A gente está vendo ele passear com seguidores. Então tem vários pontos que o Bolsonaro está lá, não está incomunicável. Ele está se comunicando. A única diferença é que ele está tomando cuidado para não ser responsabilizado diretamente. Agora ele volta para o Brasil, né? Voltando para o Brasil, há duas preocupações, como aquelas que a gente comentou com o Felipe. De um lado, tem a preocupação de que o retorno dele no Brasil possa organizar o bolsonarismo, né? Que ficou, de certa forma, acéfalo e difuso, né? E que possa responder, por exemplo, eventualmente a uma prisão dele, possa responder de forma violenta, né? E tem também a possibilidade dele ir para o Chilindró. É claro que ele provavelmente não deve ficar um longo tempo, até porque vai se tratar de prisão provisória, mas pode-se considerar que, tipo, mesmo 1 ou 2 noites na cadeia assustam Bolsonaro, né? E mais ainda, a possibilidade de prisão do filho Carlos Bolsonaro, que não conta com foro privilegiado como pai, também assusta Bolsonaro. Então, vamos ter fortes emoções com o retorno de Jair, né? Ele pode tentar ficar low profile, mas não importa. As redes dele, Fabiola, precisam olha, eu até escrevi sobre isso ontem, eu termino com isso. Eu sei que é uma opinião polêmica, eu sei que o Joel vai discordar de mim. E na verdade, o Jair Bolsonaro já passou do momento de ser punido por usar as redes sociais dele para cometer crimes. Não é uma censura prévia para evitar que ele diga. Não, é uma punição pelos tantos crimes que ele cometeu. Ele cometeu crimes contra a saúde pública. Ele tentou enganar pessoas por conta da cloroquina, da vacina. Gente morreu por conta disso. Depois foi ele que, através das redes sociais, que bombou as fakes de que houve fraude nas eleições, de que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, de que Lula, na verdade, roubou. Então, o que acontece é que tudo isso aconteceu via redes sociais. Já passou da hora dele ser punido com a suspensão das redes dele. Então, ele voltando para o Brasil, beleza, mas ele não pode continuar usando as redes, ele, o filho dele, o gabinete do ódio, para propagar desinformação e empurrar pessoas para invadir o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF. A prazo dos 3 poderes era atingir de alguma maneira a capacidade de Lula governar ou das instituições continuarem operando, o que eu acho que os participantes aí, quem participou desses atos, que conseguiu, na verdade, foi atingir a credibilidade do bolsonarismo, né? E eu digo isso não porque acredito que o bolsonarismo como fenômeno social desapareceu. Eu acredito que está tudo calcificado, como eu venho dizendo há algum tempo. Os dois lados estão colocados, as visões de mundo estão postas, está calcificado. Um país rígido, cada um nas suas posições, cada lado defendendo, né, sua posição. Então, não é que isso diminuiu. O que diminuiu foi a capacidade do bolsonarismo de se mobilizar, né? O que aconteceu domingo impede que o movimento continue se expressando como estava fazendo. Eu estava ouvindo o Joel há pouco fazendo uma crítica em relação a isso, como se os movimentos fossem normais, né? E não são, né? Não existe movimento que peça golpe e que seja pacífico. Essas duas palavras não combinam, né, na mesma frase. É um paradoxo em si, né? Então, Fabíola, acho que o que aconteceu depois de domingo foi uma mudança na postura das instituições e das pessoas. E isso está refletido nos números que a Quest vem apresentando desde domingo à tarde, né? Primeiro, mostrando que de mais de 2 milhões de manifestações que nós recolhemos na internet, 90% reprovavam o que aconteceu em Brasília, e hoje a gente apresenta na Folha de São Paulo um estudo que mostra que a popularidade digital do Bolsonaro caiu ao menor nível histórico desde que a gente começou a fazer essa análise
em 2019, né? Isso tudo é resultado do quê? Do fato de que há uma parcela significativa do eleitor que votou no Bolsonaro, mas que não compactua, não concorda com o nível de violência, o nível de autoritarismo que chegaram às manifestações. É necessário, Fabiola, e o próprio presidente Lula, para tomar a decisão sobre isso, eu conversei com o gabinete dele, ele consultou previamente o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira. Né, o Vital do Rego assinou tudo isso e tal, mas ele conversou com o Pacheco, conversou com o Vital, conversou com o Lira, né, conversou com o STF antes de tomar essa decisão, e isso é importantíssimo. Olha que interessante. Antes, Bolsonaro tirava as ideias da cabeça maluca dele ou do círculo fechado de parentes, de amigos, para tomar decisões estapafúrdias sobre a República. Agora nós temos novamente um presidente que consulta os líderes dos outros poderes, falou com a Rosa Weber, falou com outras pessoas, para quê? Para tomar uma decisão séria. É uma decisão de uma intervenção em outro, num ente federado, numa unidade da federação. Tudo bem que vai até o final do mês, mas isso é relevante. Por quê? E aí, para finalizar, para reorganizar, inclusive, a polícia do DF. A polícia do DF é uma polícia que recebe muito bem, é a mais bem remunerada do país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, até porque ela tem recursos, né, que vêm dos outros estados, né, tem para manter a ordem e a segurança. Existe um fundo bilionário que sustenta a saúde e segurança do DF, exatamente porque é o Distrito Federal. Então, mas o que acontece é o seguinte, ao mesmo tempo, o DF, a Polícia Militar do DF, é uma das mais bolsonaristas do Brasil. A Polícia Militar do DF é uma das mais bolsonaristas do Brasil. E ela, apesar de ser uma polícia bem remunerada, equipada, ela é uma polícia extremamente bolsonarista. A gente viu as consequências disso no domingo. Policiais militares que abandonaram seus postos de controle para ir tomar água de coco. Isso não é linguagem figurada, eles foram realmente tomar água de coco, sabe? Ou que ficaram fazendo selfie com golpistas, ou que ficaram apoiando e batendo papo com golpistas, ou que gravaram vídeos dizendo estamos aqui para proteger vocês, ou que fizeram escolta para os golpistas chegarem até a Praça dos Três Poderes e invadirem os prédios. Então, o que acontece? Houve uma clara prevaricação, houve apoio por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. E isso é assustador. É assustador, Fabíola, porque isso pode desencadear coisas piores. Só não desencadeou porque uma parte dos policiais militares cumpriu o seu dever e porque outros órgãos, a Presidência da República, o STF, entre outros, também agiu para garantir que isso aconteça. Essa intervenção vai ajudar a reorganizar essa segurança pública do Distrito Federal, pelo menos é o que esperamos, para evitar que novos atos golpistas aconteçam. Qual